365 dias. Foi quanto tempo Lisa esperou pelo namorado. Um ano inteiro recusando sair com os amigos, vivendo apenas para suas cartas e acreditando nas promessas dele. E quando finalmente o reencontrou na rodoviária, viu outra mulher correndo para os seus braços. Mas o pior ainda estava por vir. 15 anos depois, quando finalmente aprendeu a amar de novo, o destino lhe pregou a pior das armadilhas. O homem que conquistou seu coração destroçado era o irmão do homem que destruiu seu coração há 15 anos atrás. Esta é a história de Lisa, cheia de emoção, reviravoltas e superação. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. A brisa da tarde carregava o cheiro de jasmim, quando Lisa desceu do ônibus naquela cidadezinha do interior. Aos 20 anos, ela tinha olhos sonhadores e um coração que ainda acreditava em finais felizes. Viera visitar a avó, fugir da rotina da cidade grande, respirar um ar mais puro. Não imaginava que aquele fim de semana reescreveria toda a sua história. A pracinha estava quase vazia quando ela parou para comprar um sorvete. Foi então que o viu pela primeira vez. Omar estava encostado em um jipe militar, o uniforme impecável realçando seus ombros largos. O sol da tarde parecia conspirar a favor dele, criando um halo dourado ao redor de sua silhueta. Quando seus olhos se encontraram, Lisa sentiu algo estranho no peito, como se o mundo tivesse dado uma pausa só para aquele momento. Ele sorriu. Um sorriso confiante, daqueles que sabem exatamente o efeito que causam. "Deixa eu adivinhar", disse ele, aproximando-se com passos seguros. "Você não é daqui, é?" Lisa sentiu as bochechas queimarem. Nunca fora boa com palavras quando ficava nervosa. "Estou visitando minha avó." "Que sorte a minha, então." Omar estendeu a mão. "Segundo Tenente Omar Pereira. Mas pode me chamar só de Omar." A mão dele era quente, firme. Lisa segurou por um segundo a mais do que deveria. Lisa. Só Lisa. Eles conversaram até o céu ganhar tons de laranja e rosa. Omar era engraçado, atencioso, sabia fazer perguntas certas e ouvir com atenção genuína. Falou sobre a carreira militar, sobre os sonhos de subir na hierarquia, sobre a família tradicional e bem estabelecida na região. Lisa se pegou falando coisas que raramente dividia. Seus sonhos de ter uma loja própria, o medo de não ser boa o suficiente, a sensação de ser sempre desajeitada perto de pessoas mais sofisticadas. "Você é perfeita do jeito que é", disse Omar, e seus olhos pareciam sinceros demais para serem mentira. Nos dias seguintes, eles se viram sempre que possível. Caminhadas pela praça, conversas intermináveis no banco sob a figueira centenária, olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Lisa sentia-se flutuando, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo, nos braços dele. Na última noite, antes de voltar para casa, Omar a beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, que fez o coração de Lisa disparar como nunca antes. Quando se separaram, ele segurou seu rosto entre as mãos. "Não quero que isso acabe aqui", sussurrou. "Posso te ver de novo?" Lisa mal conseguiu falar, apenas assentiu. E assim começou. Uma história de amor que ela tinha certeza que duraria para sempre. Os meses seguintes foram uma mistura de cartas perfumadas, ligações quando possível e visitas sempre que conseguiam. Omar era tudo que Lisa sonhara. Romântico, presente mesmo na distância, carinhoso de um jeito que a fazia sentir-se especial. Foi em uma noite estrelada, 6 meses depois, que Lisa entregou a Omar não apenas seu corpo, mas sua alma inteira. Ele foi gentil, sussurrou promessas de amor eterno contra sua pele. Fez com que ela se sentisse a mulher mais desejada do mundo. "Você é minha", disse ele depois, abraçando-a contra o peito. "Para sempre." Lisa acreditou. Com cada fibra do seu ser, ela acreditou. Mas então veio a notícia que mudaria tudo. Omar seria destacado para uma missão especial. Um ano inteiro longe, sem possibilidade de visitas. "Você vai me esperar?" perguntou ele, segurando suas mãos com urgência. "Preciso saber que vou voltar para você." "Eu espero."
prometeu Lisa, lágrimas escorrendo pelo rosto. O tempo que for preciso. Jura? Juro. O que Lisa não sabia era que algumas promessas são feitas para serem quebradas e que alguns homens sabem exatamente como transformar amor em arma. Será que o amor de Lisa sobreviveria à distância? Ou o destino já havia traçado um caminho de dor para aquele coração apaixonado? 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos. Lisa contava cada um deles. O quarto que antes era seu refúgio havia se transformado em um santuário de saudade. Nas paredes, fotos de Omar sorrindo, sempre impecável em seu uniforme. Na escrivaninha, pilhas de cartas cuidadosamente organizadas por data, cada uma lida e relida até que as palavras estivessem gravadas em sua memória. Minha Lisa, a distância dói, mas pensar em você me dá forças para enfrentar cada dia. Conto os segundos para te ter em meus braços novamente. Você é minha razão de existir. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Eternamente seu, Omar. Lisa, você precisa sair um pouco, implorava Fernanda, sua melhor amiga, pela 10ª vez naquele mês. As meninas vão para o cinema hoje à noite. Vem com a gente, só dessa vez. Não posso, Fé. Lisa nem levantou os olhos da carta que escrevia. Prometi ao Omar que esperaria por ele. Ele precisa saber que pode confiar em mim. Mas sair com as amigas não é traição, pelo amor de Deus. Eu sei, mas... Lisa finalmente olhou para a amiga. E seus olhos brilhavam com uma convicção inabalável. Ele está lá, longe, cumprindo seu dever. O mínimo que posso fazer é ser fiel em todos os sentidos. Quando ele voltar, quero que saiba que nem por um segundo duvidei do nosso amor. Fernanda suspirou, derrotada. Não adiantava argumentar quando Lisa ficava assim. Os dias se arrastavam em uma rotina monótona. Lisa acordava cedo, ia para o trabalho na loja de roupas onde era vendedora, voltava para casa, jantava em silêncio enquanto a mãe a observava com preocupação e passava as noites escrevendo cartas ou relendo as que recebia. Filha, você está emagrecendo, disse Dona Marília certa noite, colocando a mão no ombro da filha. Esse rapaz, tem certeza que ele merece toda essa dedicação? Mãe, eu amo ele. A voz de Lisa era firme, mas havia uma fragilidade por trás dela. E ele me ama. Vamos nos casar. A gente prometeu um ao outro. Promessas significam alguma coisa. Eu sei, meu amor. Só não quero ver você sofrer. Eu não vou sofrer. Lisa sorriu, mas era um sorriso cansado. Em 6 meses ele volta. 6 meses não é nada perto de uma vida inteira juntos. Mas 6 meses pareciam uma eternidade. As cartas de Omar continuavam chegando, sempre apaixonadas, sempre prometendo um futuro brilhante. Ele falava sobre os planos quando voltasse, sobre como queria construir uma vida ao lado dela, sobre como ela era a única mulher que realmente importava. Lisa guardava cada palavra como se fosse ouro. Havia noites em que a solidão pesava, tanto que ela mal conseguia respirar. Deitada na cama, abraçada ao travesseiro, Lisa imaginava como seria quando Omar voltasse. O abraço apertado, o beijo demorado, a sensação de finalmente estar completa novamente. Só mais um pouco, sussurrava para si mesma no escuro. Só mais um pouco e tudo vai valer a pena. As amigas desistiram de convidá-la para sair. Os colegas de trabalho pararam de perguntar se ela tinha planos para o fim de semana. Todos sabiam a resposta. Lisa estava esperando, sempre esperando. 3 meses antes do retorno de Omar, chegou uma carta diferente, mais longa, mais intensa. Lisa, meu amor, os dias aqui são cada vez mais difíceis. Só o pensamento de você me mantém são. Às vezes acordo no meio da noite e por um segundo esqueço onde estou e então a realidade me atinge como um soco. Mas aí eu fecho os olhos e vejo seu rosto e tudo fica bem novamente. Não sei o que fiz para merecer alguém tão pura, tão dedicada como você. Prometo que quando voltar, vou compensar cada segundo que ficamos separados. Você é minha e eu sou seu. Para sempre. Te amo infinitamente, Omar. Lisa chorou ao ler. Eram lágrimas de alegria misturadas com saudade, de amor misturado com dor. Ela dobrou a carta com cuidado
e aguardou junto com todas as outras no fundo do coração. Faltava tão pouco agora, tão pouco para o reencontro, tão pouco para que a espera finalmente terminasse. Lisa não sabia que, às vezes, o fim da espera é apenas o começo da dor. O que o destino estava preparando para Lisa? Seria mesmo possível que tanto amor fosse recompensado? A data estava marcada no calendário com um grande coração vermelho, 15 de março, o dia em que Omar voltaria. Lisa acordou antes do despertador tocar, o coração já acelerado com a expectativa. Havia sonhado com aquele momento por 365 dias intermináveis e, finalmente, ele havia chegado. Bom dia, mãe. Entrou na cozinha praticamente dançando, um sorriso largo no rosto. Dona Marília olhou para a filha com um misto de alegria e apreensão. Estava feliz por vê-la tão radiante novamente, mas algo no fundo do seu coração de mãe a inquietava. Você vai encontrá-lo hoje? Ele chega às 6 da tarde na rodoviária da cidade dele, disse Lisa, servindo-se de café com mãos trêmulas de ansiedade. Disse para eu não ir, que viria me ver amanhã aqui. Mas eu quero fazer uma surpresa. Imagina a cara dele quando me ver lá esperando. Lisa, a mãe começou, mas se interrompeu. O que poderia dizer? Que tinha um mau pressentimento? Que homens de família rica raramente escolhem moças simples como elas? Não podia roubar aquela felicidade da filha. Só tome cuidado na estrada, está bem? Pode deixar, vou pegar seu carro emprestado. Lisa passou o dia inteiro se arrumando. Lavou os cabelos 3 vezes até ficarem perfeitos. Experimentou 5 vestidos diferentes antes de escolher o azul, o favorito de Omar. Passou maquiagem com cuidado, querendo estar linda, mas natural, do jeito que ele gostava. Na sala preparou um cartaz grande. Bem-vindo de volta, meu amor, com letras coloridas e corações desenhados. Era cafona? Talvez, mas era sincero, e Lisa nunca soube ser outra coisa senão autêntica. Você está linda, filha, disse Dona Marília quando Lisa desceu as escadas já pronta às 3 da tarde. Estou tão nervosa, mãe. Lisa pressionou as mãos contra o estômago. É como se fosse a primeira vez que vou vê-lo. Em certo sentido é. Um ano muda as pessoas. Mas não, muda o amor. Lisa beijou a testa da mãe. O nosso amor é forte demais para isso. A viagem até a cidade vizinha durou 1h30. Lisa dirigia com cuidado, dividida entre a vontade de acelerar e o medo de se atrasar por causa de uma multa. O rádio tocava músicas românticas que pareciam trilha sonora perfeita para aquele momento. Chegou à rodoviária 40 minutos antes do horário previsto. Melhor esperar do que arriscar perder a chegada dele. O lugar estava movimentado, típico de fim de tarde. Lisa se posicionou estrategicamente atrás de uma grande placa de informações, de onde poderia ver a plataforma número 7, de onde o ônibus de Omar chegaria. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. 6 horas. O ônibus estava atrasado. 6h15. Ainda nada. 6h20. Finalmente, o grande veículo azul entrou na plataforma com um suspiro de freios. Lisa segurou o cartaz com força, as mãos suando de nervosismo. Sorriu tanto que as bochechas doíam. Ali estava. Ele, depois de 1 ano, finalmente. As portas se abriram. Passageiros começaram a descer, um a um. Lisa esticou o pescoço, procurando aquele uniforme militar, aqueles ombros largos, aquele sorriso que havia guardado na memória. E então, ela o viu. Omar desceu do ônibus carregando uma mochila pesada. Estava mais forte, o sol havia deixado sua pele mais bronzeada. Ainda mais bonito, se isso era possível. O coração de Lisa deu um salto. Ela deu um passo à frente, pronta para sair de trás da placa, o cartaz erguido, o sorriso pronto. Mas algo a fez congelar. Uma mulher, alta, sofisticada, cabelos loiros perfeitamente arrumados, roupas claramente caras, correu em direção a Omar. Não caminhou, correu. Como alguém que tinha todo o direito de fazer isso. Lisa viu em câmera lenta a cena que destruiria sua vida. A mulher se jogou nos braços de Omar. Ele deixou a mochila cair e a pegou no ar, rodopiando com ela. Riram, e então se beijaram. Não foi um beijo rápido, casual.
Foi um beijo profundo, íntimo, de quem se conhece completamente, de quem se ama. O cartaz escorregou das mãos de Lisa e caiu no chão com um som surdo que ela mal registrou. Seus olhos estavam fixos naquela cena impossível, tentando processar o que estava vendo, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Talvez fosse uma prima, uma amiga muito próxima. Qualquer coisa menos o que parecia ser. Foi quando Omar levantou os olhos e a viu. Seus olhares se encontraram por um segundo eterno. Lisa viu o reconhecimento passar pelos olhos dele. Viu também algo pior: indiferença. Omar desviou o olhar como se ela fosse uma estranha qualquer. Pegou a mão da mulher loira com pressa, quase urgência, e a puxou em direção ao estacionamento. Falava algo no ouvido dela, rindo, enquanto caminhavam rapidamente. Lisa ficou ali, paralisada, invisível no meio da multidão da rodoviária. O que tinha acabado de acontecer? Quem era aquela mulher? E por que o homem que jurou amor eterno a ignorara como se ela nunca tivesse existido? Lisa não sabia quanto tempo ficou ali parada, como uma estátua de sal. Ao seu redor, pessoas iam e vinham, abraçavam-se, despediam-se, viviam suas vidas normais enquanto o mundo dela desmoronava. Seus olhos ardiam, mas as lágrimas se recusavam a cair. Era como se o choque fosse tão grande que seu corpo tivesse esquecido como chorar. "Moça, você está bem?" Uma senhora idosa tocou seu braço gentilmente. Lisa piscou, voltando à realidade. Olhou para baixo e viu o cartaz no chão, as letras coloridas agora parecendo patéticas, infantis. "Bem-vindo de volta, meu amor", gritava o papel, zombando da sua ingenuidade. Eu preciso ir para casa." Não lembrava de como chegou até o carro. Suas pernas se moveram no piloto automático, carregando um corpo que já não parecia mais seu. Sentou-se no banco do motorista e ficou ali, mãos no volante, olhar perdido no para-brisa. Então, finalmente, o dique se rompeu. O choro veio violento, gutural, arrancado de um lugar tão profundo que doía fisicamente. Lisa se dobrou sobre o volante, soluçando de uma forma que nunca havia chorado antes. Não era só tristeza, era humilhação, era confusão, era a sensação de ter sido uma idiota completa. Um ano inteiro esperando, recusando convites, vivendo em função de um amor que aparentemente nunca existiu. As cartas, as malditas cartas cheias de juras de amor eterno. "Você é minha razão de existir. Não sei o que fiz para merecer alguém tão pura." Mentiras, todas elas. Quanto tempo ficou ali chorando, Lisa não soube dizer. Quando finalmente conseguiu se recompor o suficiente para dirigir, já era noite. Fez o caminho de volta em um transe, mal vendo a estrada através das lágrimas que continuavam caindo. Dona Marília estava na janela quando o carro parou em frente à casa. Uma olhada no rosto da filha foi suficiente. "Ah, minha menina", sussurrou, abrindo os braços. Lisa desabou neles como uma criança. Ali, nos braços da mãe, ela finalmente conseguiu falar, entre soluços entrecortados. "Ele tem outra pessoa, mãe." Ela o beijou, e ele me viu e fingiu que eu não existia, como se eu nunca tivesse existido. Meu Deus! Dona Marília apertou a filha contra o peito, sentindo seu próprio coração se partir. Esse miserável. Passaram a noite toda assim. Lisa chorava, tentava falar, chorava mais. A mãe fazia chá que esfriava sem ser bebido, afagava os cabelos da filha, murmurava palavras de consolo que pareciam insuficientes diante de tanta dor. Quando o sol nasceu, Lisa ainda não havia dormido. Estava deitada na cama, olhos inchados fixos no teto, o corpo exausto, mas a mente acelerada, repassando cada momento, cada carta, cada promessa, procurando sinais que deveria ter visto, tentando entender onde tinha errado. "Lisa, você precisa comer alguma coisa", disse a mãe, entrando no quarto com uma bandeja. "Não consigo, mãe. Só um pouco. Por favor." Lisa forçou algumas colheradas de sopa pela garganta, mais para agradar a mãe do que por vontade própria. O alimento não tinha gosto. Nada tinha gosto. Era como se o mundo tivesse perdido as cores.
2 dias se passaram. Lisa não saía da cama a não ser para ir ao banheiro. Não atendia o telefone. Não queria ver ninguém. Fernanda apareceu, mas ela pediu para a mãe dizer que estava dormindo. No 3º dia, algo mudou. Lisa acordou e, em vez da entorpecente tristeza, sentiu raiva. Uma raiva quente, pulsante, que queimava no peito. Levantou-se, tomou banho pela primeira vez em dias, vestiu-se com roupas limpas, olhou-se no espelho e viu uma estranha de olhos vermelhos e rosto pálido, mas havia determinação ali também. Mãe, preciso do carro, disse entrando na cozinha. Lisa, você tem certeza? Talvez seja melhor deixar para lá. Eu preciso de respostas. A voz dela era firme e fria. Mereço pelo menos isso. A viagem de volta àquela cidade foi completamente diferente da primeira. Não havia nervosismo ansioso, não havia expectativa feliz, apenas uma necessidade, ardente de entender, de confrontar, de não deixar que ele se safasse sem dar explicações. Lisa estacionou em frente à casa da família de Omar, uma mansão imponente que ela só havia visto de longe antes. Bateu na porta com força, o coração batendo rápido, mas dessa vez não era de alegria. Uma empregada atendeu, surpresa. Preciso falar com Omar. É urgente. Ele está... bem. Deixe-me ver se... Não. Lisa passou pela mulher, entrando na casa. Eu vou achá-lo. Não precisou procurar muito. Omar estava na sala, vestindo roupas casuais caras, bebendo café como se nada tivesse acontecido. Quando a viu entrar, ele se levantou, uma expressão de incômodo passando rapidamente pelo rosto antes de ser substituída por uma máscara de indiferença. Lisa. Não esperava sua visita. Como ele podia estar tão calmo? Como podia olhar para ela sem nenhum lampejo de culpa ou arrependimento? Não esperava? A voz de Lisa saiu mais aguda do que ela pretendia. Você me ignorou na rodoviária, Omar. Me viu e fingiu que eu não existia. Você acha que eu ia simplesmente deixar isso passar? Omar suspirou, colocando a xícara de café sobre a mesa com um movimento cuidadoso, quase entediado. Era esse desinteresse que mais doía, como se ela fosse apenas um pequeno inconveniente em sua manhã perfeita. Lisa, olha... Ele começou passando a mão pelos cabelos. Eu ia te procurar, explicar as coisas pessoalmente. Você não precisava vir até aqui. Explicar? Lisa sentiu as pernas tremerem, mas se forçou a permanecer de pé. Explica então. Quem era aquela mulher? Patrícia. O nome saiu casual demais, como se fosse óbvio. Minha noiva. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Noiva. Lisa já suspeitava, mas ouvir de seus lábios tornou tudo dolorosamente real. Sua noiva, ela repetiu, precisando dizer em voz alta para processar. Você tem uma noiva? Tenho. Vamos nos casar em junho. A frieza na voz dele era como facadas. Lisa deu um passo à frente, as mãos fechadas em punhos. Como você pode estar tão calmo? 1 ano, Omar. 1 ano inteiro me mandando cartas apaixonadas, fazendo juras de amor, me fazendo prometer que esperaria. E você tinha uma noiva esse tempo todo? Não esse tempo todo. Omar cruzou os braços, como se estivesse explicando algo simples para uma criança teimosa. Patrícia e eu estávamos separados quando nos conhecemos, mas enquanto eu estava fora, percebemos que pertencíamos um ao outro. Pertenciam? Lisa riu, mas era um som sem humor, quase histérico. Que as cartas e tudo que você escreveu para mim? Você é minha razão de existir? Não sei o que fiz para merecer alguém tão pura. Isso tudo era mentira? Omar teve a decência de parecer minimamente desconfortável, mas não durou muito. Olha, Lisa, você é uma moça muito legal, de verdade, mas precisa entender uma coisa. Ele deu alguns passos em direção a ela e Lisa teve que se forçar a não recuar. Você e eu somos de mundos diferentes. Patrícia é de uma família como a minha. Ela entende meu estilo de vida, minhas responsabilidades, minhas ambições. Ela é adequada. Adequada. Lisa repetiu a palavra como se fosse veneno. E eu? O que eu fui para você? Omar deu de ombros, e foi esse gesto casual que quebrou algo definitivo dentro de Lisa. Você foi um passatempo agradável. Ele disse como se estivesse falando sobre um hobby.
Os dias na missão eram entediantes, solitários. As cartas, os encontros antes de eu partir, tudo isso tornou as coisas mais suportáveis. Você me fez companhia quando eu precisava. Um passatempo. Aquelas duas palavras ecoaram na mente de Lisa, destruindo cada memória boa que ela tinha guardado. Cada beijo, cada abraço, cada palavra sussurrada, tudo reduzido a um simples passatempo. Eu te amei. A voz dela saiu quebrada agora, toda a raiva drenando e deixando apenas uma dor crua. Eu entreguei tudo para você. Minha pureza, meu coração, minha confiança. Passei um ano inteiro esperando, recusando sair com amigos, vivendo apenas para suas cartas. E você estava apenas se divertindo? Não seja dramática. Omar revirou os olhos. Você é jovem, vai superar. Vai encontrar alguém do seu nível. Alguém mais apropriado para o seu tipo de vida. Lisa sentiu como se tivesse levado um tapa. Não apenas um tapa no rosto, mas na alma. Ele não estava nem um pouco arrependido. Pior, ele a via como inferior, como alguém que nunca teve chance de realmente fazer parte da vida dele. Meu tipo de vida, ela repetiu, engolindo. As lágrimas que ameaçavam cair. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Você quer dizer pobre, simples, não boa o suficiente para a importante família Pereira? Eu não disse isso. Não precisou. Lisa endireitou os ombros, encontrando uma dignidade que não sabia que possuía. Você sabe o que é pior, Omar. Não é você ter me usado. É você não sentir nenhum pingo de culpa. Você olha para mim como se eu fosse a louca por ter acreditado em você. Lisa. Não. Ela ergueu a mão, cortando-o. Não diga mais nada, já ouvi o suficiente. Virou-se para sair, mas na porta parou. Sem olhar para trás, disse: espero que Patrícia nunca descubra quem você realmente é, porque se um dia ela passar pelo que estou passando agora, vai entender que família rica e nome importante não significam nada quando o caráter é podre. Saiu daquela casa com a cabeça erguida, mas assim que entrou no carro, desmoronou novamente. Dirigiu pelas ruas sem destino, chorando tanto que precisou encostar 2 vezes até conseguir voltar para casa. Quando finalmente chegou, Dona Marília não precisou perguntar nada. O rosto da filha contava toda a história. Ele não vale suas lágrimas, minha filha. Eu sei, mãe. Lisa limpou o rosto com as costas das mãos. Mas mesmo sabendo, ainda dói. Dói tanto que eu não sei se vou conseguir me recuperar disso. Dona Marília abraçou a filha, sentindo-a tremer contra seu peito. Você vai, meu amor. Não hoje, não amanhã, mas vai. E quando isso acontecer, você vai ser mais forte do que nunca. Lisa queria acreditar, mas naquele momento, tudo o que conseguia sentir era um vazio imenso, onde antes havia amor. Como se reconstrói um coração despedaçado, como se aprende a confiar novamente quando a confiança foi tão cruelmente traída. 15 anos depois. O som da campainha da loja ecoou suavemente quando Lisa trancou a porta de vidro. 10 da noite. Mais um dia de trabalho concluído. Ela olhou para a fachada com orgulho discreto. Boutique Lisa. Moda. Feminina. Letras elegantes em dourado sobre fundo preto. Sua loja. Construída com suor, lágrimas e uma determinação férrea de nunca mais depender de ninguém. 15 anos haviam se passado desde aquele dia devastador na casa de Omar. 15 anos que transformaram completamente quem ela era. A Lisa de 20 anos, aquela menina frágil, sonhadora, que acreditava em contos de fadas, havia morrido naquele dia. No lugar dela, nasceu uma mulher que aprendeu a confiar apenas em si mesma. Lisa agora tinha 35 anos e o espelho refletia alguém muito diferente. O corpo desengonçado dera lugar a uma silhueta elegante e bem cuidada. Os cabelos, antes sempre bagunçados, agora caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Sabia se vestir, se maquiar, se portar. Havia se reinventado completamente, mas a maior mudança era interna. Seus olhos, antes tão cheios de ingenuidade, agora carregavam uma guarda permanente. Um muro cuidadosamente construído ao redor do coração. Colocou a bolsa no ombro e começou a caminhar em direção ao estacionamento. A rua estava escura e vazia.
Aquela área comercial se transformava em um deserto após o horário comercial. Seus saltos ecoavam no asfalto quando ela ouviu outros passos, mais pesados, mais rápidos. O instinto a fez acelerar, mas antes que pudesse reagir, 2 homens surgiram de um beco lateral. Um deles segurava uma faca que refletia a luz fraca do poste. "A bolsa, agora", disse o mais alto, voz rouca e ameaçadora. O coração de Lisa disparou. Seus dedos apertaram a alça da bolsa instintivamente. Ali dentro estava tudo: celular, carteira, chaves do carro e da loja, documentos. "Eu disse agora." O homem avançou e Lisa tropeçou para trás, perdendo o equilíbrio. Caiu sentada no chão, o impacto doendo nos ossos. O assaltante se aproximou, a faca erguida. Lisa fechou os olhos, preparando-se para o inevitável. Mas o golpe nunca veio. Em vez disso, ouviu um grito de dor, o barulho de algo caindo no chão. Abriu os olhos e viu um homem, alto, forte, vestindo terno mesmo àquela hora da noite, segurando o pulso do assaltante, torcendo-o de uma forma que fez a faca cair no asfalto com um tinir metálico. O segundo assaltante tentou atacar pelas costas, mas o desconhecido girou com uma agilidade impressionante, acertando um soco certeiro no estômago do homem. Os 2 ladrões trocaram olhares rápidos e, percebendo que tinham escolhido a vítima errada, fugiram correndo beco abaixo. O silêncio que se seguiu era quebrado apenas pela respiração ofegante de Lisa. O homem se virou para ela, e pela primeira vez ela pôde ver seu rosto sob a luz do poste. Ele era bonito de uma forma diferente. Não a beleza vaidosa e calculada de Omar, mas algo mais maduro, mais genuíno. Tinha por volta de 40 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos cor-de-mel que naquele momento demonstravam preocupação sincera. "A senhora está bem?" Ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Lisa hesitou por um segundo. 15 anos haviam ensinado a não confiar facilmente em estranhos, mas acabou aceitando. A mão dele era firme, quente, segura. "Estou... Sim, acho que estou." Ela se levantou, sentindo as pernas ainda trêmulas. Verificou rapidamente a bolsa. "Obrigada. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui." "Você está tremendo." Ele tirou o paletó do terno e colocou sobre os ombros dela, um gesto antiquado, mas gentil. "Vamos, vou acompanhá-la até o carro." "Onde você estacionou?" "Tá ali na frente, no estacionamento privado." Lisa puxou o paletó mais apertado ao redor do corpo. Cheirava bem, uma fragrância masculina discreta e cara. "Mas não precisa, eu consigo..." "Insisto." Ele sorriu, e era um sorriso que chegava aos olhos. "Não vou deixá-la andar sozinha depois do que acabou de acontecer." Caminharam lado a lado em silêncio por alguns segundos. Lisa ainda processava o que tinha acontecido, o coração ainda acelerado pela adrenalina. "Você sabe se defender muito bem", comentou ela, jogando um olhar de soslaio para ele. "Fiz judô quando mais jovem." Ele deu de ombros. "Felizmente ainda me lembro de algumas coisas. Sou Otávio, a propósito, Otávio Vasconcelos." "E você é..." "Lisa. Lisa Cardoso." Chegaram ao carro dela, um sedã simples, mas bem cuidado. Lisa destrancou e se virou para devolver o paletó, mas Otávio fez um gesto para que ficasse. "Fique. Pode me devolver depois." Ele sorriu novamente, tirando um cartão do bolso. "Meu telefone. Para quando quiser devolver o paletó. Ou se precisar de alguma coisa." Lisa pegou o cartão, lendo rapidamente. "Otávio Vasconcelos, Advocacia Empresarial." "Obrigada. De verdade. Por tudo." "Foi um prazer ajudar, Lisa." Ele esperou até ela entrar no carro e ligar o motor antes de se afastar com um aceno. Enquanto dirigia para casa, Lisa não conseguia parar de pensar. No ataque, no resgate, no estranho gentil com o sobrenome que assombrava seu passado. Seria apenas uma coincidência? Ou o destino estava tramando algo que ela ainda não conseguia ver? Lisa não esperava vê-lo novamente tão cedo. No dia seguinte, estava no escritório quando a campainha da loja tocou. Uma das vendedoras sorriu. Ela levantou os olhos e lá estava ele, Otávio Vasconcelos, agora sem o terno, vestindo calça jeans escura e uma camisa azul clara que realçava seus olhos cor de mel. "Oi."
Ele sorriu, e Lisa sentiu algo estranho no estômago. Algo que há 15 anos jurou nunca mais sentir. Passei para ver se você estava bem. Depois do susto de ontem. Estou bem, sim. Lisa se aproximou, profissional, mas reservada. Que surpresa você aparecer aqui. Otávio pareceu levemente envergonhado. Boutique Lisa. Não foi difícil encontrar. Espero que não se importe. Não, está tudo bem. Lisa cruzou os braços, uma postura defensiva que se tornara segunda natureza. Só não estava esperando. Trouxe isso para você. Ele estendeu um saco de papel. Chocolate quente e croissant daquela padaria francesa da esquina. Pensei que pudesse precisar de um pouco de conforto depois de ontem. Lisa olhou para o saco, depois para ele. Homens não faziam coisas gentis sem querer algo em troca. 15 anos haviam ensinado isso. É só um lanche, disse Otávio, como se lesse seus pensamentos. Sem segundas intenções, prometo. Mas se você está ocupada, posso deixar e... Não. Lisa se surpreendeu com a própria resposta. Quer dizer, obrigada. É gentil da sua parte. Eles sentaram no pequeno escritório da loja. Lisa mordeu o croissant. Estava delicioso, ainda morno, e tomou um gole do chocolate. Perfeito. Então você é advogado. Ela começou, quebrando o silêncio. Sou. Advocacia empresarial. Contratos, fusões, coisas extremamente emocionantes que fazem as pessoas dormirem quando eu explico. Ele riu, e o som era agradável, genuíno. E você? Como começou a loja? Lisa hesitou. Nunca falava sobre o passado, mas havia algo em Otávio que a fazia querer baixar um pouco a guarda. Só um pouco. Comecei trabalhando como vendedora em outras lojas. Juntei cada centavo durante anos. Ela olhou ao redor, orgulho evidente em seus olhos. Abri aqui há 5 anos. Foi difícil no começo, mas valeu a pena. Você fez tudo sozinha? Sozinha. A palavra tinha peso, história. Aprendi que é melhor assim. Otávio a estudou por um momento e Lisa sentiu que ele via mais do que ela pretendia mostrar. Alguém machucou você? Não foi uma pergunta. Lisa sentiu as defesas se erguendo automaticamente. Isso foi há muito tempo. Não importa mais. Importa sempre. Otávio se inclinou ligeiramente para frente. As feridas antigas podem cicatrizar, mas as cicatrizes ficam. Havia algo tão compreensivo em sua voz que Lisa quase se permitiu abrir. Mas anos de prática em manter as pessoas à distância eram difíceis de superar. E você? Ela desviou o assunto. Casado? Namorada? Divorciado há 3 anos. Ele não pareceu desconfortável com a pergunta. Casamento de conveniência que se revelou-se inconveniente para ambos. Sem filhos, felizmente. Terminamos em bons termos. Desculpe. Não precisa. Foi melhor assim. Ele tomou um gole do próprio café. Às vezes o que pensamos querer não é realmente o que precisamos. Conversaram por mais meia hora, até que clientes começaram a entrar e Lisa precisou voltar ao trabalho. Otávio se levantou, jogando os copos vazios no lixo. Posso ligar para você? Perguntou direto, mas não invasivo. Gostaria de convidá-la para jantar. Como agradecimento por me deixar invadir sua manhã. Lisa abriu a boca para recusar automaticamente. Era o que sempre fazia. Mas algo a fez parar. Ela respirou fundo. Talvez. Otávio sorriu. Talvez é melhor que não. Vou aceitar o talvez. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Lisa? Sei que não me conhece ainda, mas gostaria de conhecê-la melhor. Sem pressa, no seu tempo. Apenas pense sobre isso. Nos dias seguintes, Otávio ligou. Não todo dia, não de forma invasiva, mas o suficiente para fazer Lisa sorrir quando via o nome dele na tela do celular. Conversas leves no início, sobre trabalho, sobre a cidade, sobre livros e filmes. Nada muito profundo, nada que exigisse que ela baixasse completamente as defesas. Mas devagar, Lisa se pegou esperando as ligações, rindo de suas piadas, compartilhando pequenos detalhes do dia, até que, 3 semanas depois do primeiro encontro, ela disse sim ao jantar.
Otávio escolheu um restaurante italiano discreto, longe dos lugares badalados. Ele a cumprimentou na entrada e Lisa notou como seus olhos se iluminaram quando a viu. "Você está linda", ele disse sincero. "Obrigada." Lisa havia escolhido um vestido vermelho simples, mas elegante. Sentia-se bonita, algo que não permitia sentir há muito tempo. O jantar foi fácil, surpreendentemente fácil. Otávio era engraçado sem ser bobo, inteligente sem ser arrogante, atencioso sem ser sufocante. Ele fazia perguntas e realmente ouvia as respostas. Contava histórias que a faziam rir de verdade. E mais importante, não pressionava. Quando Lisa desviava de perguntas mais pessoais, ele respeitava sem fazer cara feia. "Posso confessar algo?", disse Otávio já na sobremesa. "Pode." Lisa brincou com a colher no tiramisu. "Não consegui parar de pensar em você desde aquela noite." Ele segurou o olhar dela. "E não é só porque você é bonita, embora seja. É algo mais. Você tem uma força nesse olhar. Como se tivesse sobrevivido a tempestades e saído mais forte." Lisa sentiu o coração acelerar. Ninguém nunca a havia lido assim. "Eu sobrevivi", ela admitiu baixinho. "Mas deixou marcas. As melhores pessoas têm marcas." Otávio estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima. "Uma oferta, não uma exigência. Mostra que vivemos, que sentimos, que superamos." Lisa olhou para a mão dele. 15 anos sem confiar. 15 anos com o coração trancado. Mas talvez, apenas talvez, fosse hora de tentar novamente. Devagar, colocou sua mão na dele. Otávio sorriu, apertando gentilmente. "Sem pressa", prometeu ele. "Vamos no seu tempo. Seria possível realmente recomeçar? Ou o passado estava apenas esperando o momento certo para voltar e destruir tudo novamente?" 3 meses se passaram como um sonho. Lisa nunca imaginou que poderia se sentir assim novamente, leve, feliz, permitindo-se confiar pouco a pouco. Otávio era paciente, respeitoso, tudo o que Omar nunca foi. Ele a fazia rir, a fazia sentir-se valorizada, a fazia acreditar que talvez o amor não fosse apenas uma armadilha cruel. Eles jantavam juntos 2 ou 3 vezes por semana. Otávio levava café na loja nas manhãs em que tinha audiências próximas. Lisa cozinhava para ele nos fins de semana, algo que não fazia para ninguém há anos. E quando ele a beijou pela primeira vez, sob as estrelas no estacionamento depois de um cinema, Lisa sentiu algo que pensou estar morto. Esperança. "Você está diferente", comentou Fernanda numa tarde, visitando a loja. "Está brilhando." "Não seja dramática." Lisa sorriu, mas sabia que a amiga tinha razão. "É o advogado bonito, não é? O tal Otávio?" "Talvez." Lisa não conseguiu esconder o sorriso. "Graças a Deus." Fernanda abraçou a amiga. "Já estava na hora de você voltar a viver." Dezembro chegou trazendo luzes de Natal e um convite que deixou Lisa nervosa. "Minha família faz uma grande festa no dia 23, disse Otávio durante um jantar. "Quero que você vá comigo. Quero te apresentar para todos." Lisa sentiu o estômago revirar. Conhecer a família era um passo grande. Significava que aquilo era sério. Significava exposição, vulnerabilidade. "Eu não sei, Otávio. E se eles não gostarem de mim?" "Impossível." Ele segurou sua mão sobre a mesa. "Mas se isso te deixa desconfortável, não tem problema. Podemos esperar." "Não." Lisa respirou fundo. "Quero ir. Só estou nervosa." "Vai ser perfeito, prometo." No dia 23, Lisa passou horas escolhendo a roupa certa. Decidiu-se por um vestido elegante, discreto, mas sofisticado. Maquiagem impecável, cabelos soltos em ondas suaves. Olhou-se no espelho e viu confiança. Estava pronta. Otávio buscou-a às 7 da noite, lindo em um terno cinza escuro. "Você está perfeita", disse ele, roubando um beijo rápido. "Minha família vai te adorar." A casa dos Vasconcelos era impressionante. Uma mansão em um bairro nobre, toda iluminada com decorações natalinas elegantes. Lisa sentiu um aperto no peito ao ver aquela ostentação de riqueza, lembrando-se de outra mansão, outro tempo. "Está tudo bem?" Otávio percebeu sua hesitação. "Sim, é só imponente."
É só uma casa grande demais com gente demais. Ele sorriu. Vem, vai ver que é tranquilo. A sala estava cheia de pessoas conversando, rindo, bebendo champanhe. Otávio a guiou pelo salão apresentando-a. Tios, tias, primos, amigos da família. Todos foram educados, alguns genuinamente calorosos. Lisa começou a relaxar. Talvez não fosse tão ruim assim, e então ela o viu. Do outro lado do salão, conversando, animadamente com um grupo de pessoas, estava Omar. O mundo pareceu parar. O som das conversas se transformou em um zumbido distante. Lisa sentiu o sangue drenar do rosto. Não. Não podia ser. Não depois de 15 anos. Não aqui. Não agora. Omar também a viu naquele momento. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento, surpresa e algo mais. Interesse. Ele a examinou da cabeça aos pés, claramente impressionado com a transformação. Lisa virou-se abruptamente, procurando Otávio, que havia se afastado para buscar bebidas. Otávio! Sua voz saiu mais urgente do que pretendia quando ele voltou. Preciso ir embora. Agora. O quê? Por quê? Ele franziu a testa, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Eu não estou me sentindo bem. Por favor, podemos ir? Mas era tarde demais. Omar já estava se aproximando, aquele sorriso confiante ainda no rosto, como se 15 anos não tivessem passado, como se ele não tivesse despedaçado o coração dela. Otávio. Omar chegou perto, abraçando-o. Meio-irmão. Quanto tempo, cara? Você não aparece nas reuniões de família há meses. Meio-irmão. A palavra ecoou na mente de Lisa como um sino fúnebre. Estava ocupado. Otávio respondeu, a voz educada, mas não exatamente calorosa. Omar, essa é Lisa. Lisa, esse é Omar, meu meio-irmão. Lisa. Omar estendeu a mão, seus olhos dançando com um brilho malicioso. Que prazer, conhecê-la. Lisa olhou para aquela mão estendida e sentiu náusea, mas não podia fazer uma cena. Não ali, não na frente, de todos. Apertou a mão rapidamente, sentindo a pele dele contra a sua e querendo arrancar a própria mão fora depois. O prazer é meu, mentiu, a voz saindo mecânica. Nossa, mas você é deslumbrante. Omar não disfarçava a admiração. Otávio sempre teve bom gosto, mas você é algo especial. Omar. A voz de Otávio tinha um tom de advertência que Lisa nunca tinha ouvido antes. O quê? Só estou sendo educado. Omar sorriu, debochado. Então, olhou diretamente para Lisa. Sabe, você me lembra alguém. Já nos conhecemos antes. O sangue de Lisa ferveu. Ele estava brincando com ela, testando para ver se ela diria algo. Não. A palavra saiu cortante. Tenho certeza que não. Tem certeza? Porque juro que reconheço esses olhos. Omar inclinou a cabeça, estudando-a. Talvez em outra vida. Talvez... Lisa forçou um sorriso gelado. Se me dão licença, preciso usar o banheiro. Saiu dali antes que Otávio pudesse dizer algo, caminhando rapidamente pelo corredor até encontrar um banheiro. Trancou a porta e apoiou as mãos na pia, respirando fundo, tentando controlar o tremor que tomava conta de seu corpo. Omar. Depois de todos esses anos. E ele era meio-irmão de Otávio. Como isso era possível? Como o destino podia ser tão cruel? Olhou-se no espelho. A maquiagem perfeita, o vestido elegante, a mulher confiante que havia se tornado. Tudo parecia uma farsa agora. Por baixo, ainda era aquela menina de 20 anos, humilhada e despedaçada. Alguém bateu na porta suavemente. Lisa! Era Otávio. Você está bem? Ela abriu a porta. Otávio a olhou com preocupação genuína. Desculpa pelo Omar. Ele pode ser inconveniente às vezes. Não é culpa sua. Lisa respirou fundo. Otávio, eu realmente não estou me sentindo bem. Podemos ir, por favor? Ele não discutiu. Pegou o casaco dela, fez rápidas despedidas aos anfitriões e a levou para o carro. O caminho de volta foi silencioso. Lisa olhava pela janela, a mente acelerada, o coração apertado. Quando pararam em frente à casa dela, Otávio segurou sua mão. Você vai me contar o que realmente aconteceu lá? Lisa olhou para aqueles olhos cor de mel,
tão cheios de preocupação e carinho. Como explicar? Como dizer que o homem que destruiu sua vida 15 anos atrás era o irmão dele? Eu preciso de tempo para processar algumas coisas. Ela apertou a mão dele. Mas não é sobre você. Por favor, acredite em mim. Está bem. Ele beijou sua testa. Mas estou aqui quando você quiser conversar. Lisa entrou em casa e, pela primeira vez em meses, chorou. Não de desespero como 15 anos atrás, mas de raiva, de frustração, de medo de perder o que finalmente havia encontrado. O passado havia voltado para assombrá-la, e dessa vez estava entrelaçado com seu futuro de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Lisa passou o Natal em um estado de ansiedade constante. Cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava. Otávio ligou algumas vezes preocupado, mas ela inventou desculpas. Estava com gripe, precisava resolver coisas da loja, queria passar tempo com a mãe. Ele não insistiu, mas Lisa sentia a distância se formando entre eles. E isso doía quase tanto quanto ver Omar novamente. 3 dias depois do Natal, as flores chegaram. Lisa estava abrindo a loja quando o entregador apareceu com um enorme buquê de rosas vermelhas. Seu estômago afundou antes mesmo de ler o cartão. Para a mulher mais linda que já tive. 15 anos te transformaram em algo ainda mais especial. Precisamos conversar. OP. OP Omar Pereira. Lisa jogou as flores no lixo com tanta força que o vaso se quebrou. No dia seguinte, mais flores. Lírios brancos dessa vez. Você sempre foi especial, mas agora é extraordinária. Me dê uma chance de explicar. O passado não precisa definir o futuro. Lisa sentiu náusea. Como ele tinha coragem. Como podia falar de passado como se fosse algo trivial. Os presentes continuaram. Chocolates caros, um livro de poesia, uma caixa de champanhe francês. E então, os encontros casuais começaram. Ele apareceu na frente da loja no horário de almoço. Encostado em um carro caro, braços cruzados, aquele sorriso confiante no rosto. Lisa, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Ela tentou passar por ele, mas Omar bloqueou seu caminho gentilmente. Eu sei que te machuquei. Sua voz era baixa, supostamente sincera. Fui um idiota 15 anos atrás. Jovem, estúpido, seguindo o que minha família esperava de mim, em vez de seguir meu coração. Sai da minha frente, Omar. Casei com Patrícia porque era o que se esperava. Ele continuou como se ela não tivesse falado. Mas nunca te esqueci, Lisa. Nem um dia passou sem que eu pensasse em você, na mulher que deixei escapar. Me poupe. Lisa riu, mas era um som amargo. Você me chamou de passatempo. Disse que eu era apenas uma distração entediante. E agora quer me fazer acreditar que pensou em mim todos esses anos. Eu menti naquele dia. Omar deu um passo mais perto. Menti porque tinha medo. Medo do que sentia por você. Medo de decepcionar minha família. Mas você me assombrou, Lisa. Durante todo o meu casamento miserável, era o seu rosto que eu via. Você espera mesmo que eu acredite nisso? É a verdade. Os olhos dele pareciam honestos. Mas Lisa já havia caído nessa armadilha antes. E quando te vi na casa depois de todos esses anos tão linda, tão segura de si, soube que o destino estava me dando uma segunda chance. Você está louco. Lisa finalmente conseguiu passar por ele. Eu estou com Otávio, seu irmão. E ao contrário de você, ele é um homem de verdade. Meu meio-irmão. Omar corrigiu, ainda sorrindo. E vamos ser honestos, Lisa. Você e eu temos história, temos conexão. Você pode fingir que me odeia, mas sei que ainda sente algo. A única coisa que sinto por você é nojo. Lisa entrou na loja e trancou a porta, as mãos tremendo. Através do vidro, viu Omar ficar ali parado por alguns minutos antes de finalmente ir embora. Ela precisava contar para Otávio. Não podia mais adiar. Na noite seguinte, convidou-o para jantar em sua casa. Cozinhou com cuidado, preparando-se mentalmente para a conversa mais difícil que teria. Otávio chegou às 8, trazendo vinho e aquele sorriso gentil que ela havia aprendido a amar. Senti sua falta, disse ele beijando-a suavemente. Esses dias sem te ver direito foram difíceis. Eu também senti sua falta. Lisa respirou fundo. Otávio,
Preciso te contar algo. Algo sobre o meu passado e sobre o Omar. Ela o guiou. Até a sala serviu vinho com mãos nervosas. Estava prestes a começar quando a campainha tocou. Lisa franziu a testa. Não esperava mais ninguém. Abriu a porta e seu sangue congelou. Omar estava ali, segurando mais flores, aquele sorriso confiante no rosto. Lisa, eu sei que disse que esperaria, mas não consigo. Preciso que você saiba que... Ele parou ao ver Otávio surgir atrás dela. Omar? Otávio parecia confuso. O que você está fazendo aqui? Omar hesitou por apenas um segundo, antes de recuperar a compostura. Vim ver Lisa, temos assuntos pendentes. Que assuntos? A voz de Otávio tinha uma nota de desconfiança agora. Lisa sentiu o pânico subir pela garganta. Isso não podia estar acontecendo. Não assim. Otávio, deixa eu explicar. Ela começou. Mas Omar foi mais rápido. Deu um passo à frente, segurou o rosto de Lisa com ambas as mãos e a beijou com força. Lisa ficou paralisada por um segundo de choque antes de empurrá-lo com toda a força, limpando a boca com as costas da mão, enojada. Seu miserável! Gritou. Mas quando olhou para Otávio, viu a expressão que mais temia. Dor, confusão, traição. Otávio, não é o que você está pensando. Vocês se conhecem. Não foi uma pergunta. A voz dele estava controlada demais, o tipo de controle que vem antes de uma explosão. Vocês já se conheciam antes. Sim, mas... Há quanto tempo? Desde quando? 15 anos atrás, disse Omar, ainda sorrindo, claramente satisfeito com o caos que havia criado. Lisa e eu temos uma história longa, irmão. Uma história inacabada. Cala a boca! Lisa se virou para ele, os olhos em chamas. Não temos história nenhuma. Você me usou, me humilhou e me descartou como lixo. Otávio, por favor. Ela se virou para ele desesperada. Eu ia te contar hoje. Era exatamente sobre isso que queria conversar. Omar faz parte do meu passado, de um tempo que eu queria esquecer. Eu não sabia que vocês eram irmãos até aquela festa. E você não achou importante me contar. Isso nos últimos dias? A voz de Otávio estava gelada agora. Eu tinha medo de perder você, medo de que o passado destruísse o que temos. Bem, missão cumprida. Otávio passou por Omar em direção à porta. Otávio, espera. Lisa correu atrás dele segurando seu braço. Por favor, me deixa explicar tudo. Omar não significa nada para mim. Você tem que acreditar. Otávio olhou para ela e Lisa viu a dor crua em seus olhos. Como posso acreditar, Lisa? Você teve dias para me contar. E eu tive que descobrir assim, com ele te beijando na sua porta. Ele me beijou à força. Eu não queria. Eu amo você. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, mas eram verdade. Em algum momento dos últimos meses, ela havia se apaixonado por Otávio Vasconcelos. Otávio parou, olhando para ela com uma expressão indecifrável. Você ama? Amo. Lisa tinha lágrimas nos olhos agora. Eu te amo, Otávio. Você me fez voltar a viver, a confiar, a acreditar que era possível ser feliz. Por favor, não deixa ele destruir isso. Seria o amor o suficiente para superar as mentiras por omissão? Ou o passado finalmente cobraria seu preço? Otávio ficou parado na soleira da porta, o conflito visível em seu rosto. Atrás deles, Omar observava a cena com um sorriso satisfeito, claramente se divertindo com o caos que havia criado. Sabe de uma coisa, Lisa? A voz de Otávio saiu cansada. Eu acredito que você me ama. Vejo isso nos seus olhos, mas também vejo que você não confia em mim o suficiente para dividir seu passado. E sem confiança, amor não é o bastante. Otávio, por favor. Lisa sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Preciso de tempo para pensar. Ele se soltou gentilmente do aperto dela. Com licença. Lisa viu o homem que amava ir embora, e algo dentro dela se quebrou. Mas dessa vez não era a mesma quebra de 15 anos atrás. Dessa vez, junto com a dor, veio raiva. Uma raiva limpa, poderosa, direcionada. Virou-se lentamente para Omar, que ainda estava na porta, aquele sorriso irritante no rosto. Satisfeito? Sua voz era baixa, perigosa. Na verdade, sim. Omar entrou sem ser convidado,
fechando a porta atrás de si. Agora podemos conversar sem interrupções. Sempre fomos bons em conversar, você e eu. Sai da minha casa. Vamos, Lisa, não precisa ser assim. Ele se aproximou, mas dessa vez ela não recuou. Eu te ofereci uma segunda chance. Posso te dar tudo o que você sempre quis. Dinheiro, status, a vida que você merece. Você realmente acha que é sobre isso? Lisa riu, mas era um som duro, sem humor. Você acha que eu me importo com seu dinheiro? Com seu sobrenome pomposo? Todas se importam. Omar deu de ombros. Patrícia se importava. Por isso o casamento durou 10 anos até eu me cansar dela. Mas você sempre foi diferente, Lisa. Por isso eu nunca te esqueci. Mentira. Lisa deu um passo em sua direção, o dedo apontado para o peito dele. Você não pensou em mim nem por um segundo durante todos esses anos. Eu era conveniente naquela época, uma distração fácil. E agora sou um desafio, algo que você viu e quer conquistar, porque seu ego não aceita que alguém te rejeite. Isso não é verdade. É sim. Lisa sentiu 15 anos de raiva finalmente encontrando voz. Você me viu naquela festa, diferente da menina frágil que o humilhou, e seu interesse foi puramente sobre você, sobre provar que ainda pode me ter. Mas sabe o que você não entende, Omar? Eu não sou mais aquela menina. Não sou mais a Lisa que chorou por você, que acreditou em suas mentiras, que se deixou destruir pelas suas palavras cruéis. Lisa, eu me reconstruí. Sua voz subiu. Sozinha. Cada peça quebrada, cada cicatriz, cada lágrima derramada, eu transformei tudo isso em força. Abri meu próprio negócio, criei minha própria vida, me tornei uma mulher que não precisa de ninguém para validá-la. Especialmente não de você. Omar começou a falar, mas Lisa não terminou. E então conheci Otávio, um homem de verdade. Não um menino, mimado escondido atrás de uniforme e sobrenome. Otávio é gentil, honesto. Ele me fez querer abrir meu coração novamente, algo que jurei nunca mais fazer por sua causa. Se ele é tão perfeito, por que você não contou sobre nós? Por que não existe nós? Lisa praticamente gritou. Nunca existiu. Existiu você usando uma menina ingênua para passar o tempo. Existiu você me destruindo quando não precisava mais de mim. Mas nunca, nunca existiu um nós. Você ainda está magoada. É compreensível, mas com o tempo... Não. Lisa respirou fundo, recuperando o controle. Não estou magoada. Estou furiosa. Furiosa com você por aparecer agora e tentar estragar a única coisa boa que me aconteceu em 15 anos. Furiosa comigo mesma por ter deixado você ter poder sobre mim por tanto tempo. Mas sabe o que mais? Eu não vou deixar você vencer dessa vez. Ela pegou o celular, as mãos firmes agora. O que você está fazendo? Ligando para a polícia. Omar perdeu o sorriso. Lisa, espera. Não. Precisa disso. Ah, precisa. Se você não sair da minha casa agora, eu chamo a polícia. Omar tentou convencê-la, mas ela foi firme. Então ele foi embora. Lisa fechou a porta com força, depois se jogou no sofá. Estava zonza, sem saber o que fazer. Ficou horas pensando e dormiu ali mesmo. No dia seguinte, assim que o sol raiou, ela ligou para Otávio. O telefone tocou 3 vezes antes de Otávio atender. Lisa, não desligue, por favor. Ela respirou fundo. E vou contar tudo para você. Tudo que aconteceu 15 anos atrás. Tudo que ele fez. E por que eu não te contei antes? Mas preciso que você venha aqui. Preciso que você ouça isso pessoalmente. Silêncio do outro lado. Lisa prendeu a respiração. Quando Otávio chegou, 30 minutos depois, encontrou Lisa sentada na sala. As costas retas, o rosto calmo. Senta, por favor. Lisa indicou o sofá. Isso vai levar um tempo. E então, ela contou tudo. Começou pela menina de 20 anos que visitou a avó e conheceu um tenente charmoso. Falou sobre as promessas sussurradas, sobre entregar sua pureza, sobre um ano inteiro esperando fielmente enquanto ele estava longe. Contou sobre ir à rodoviária, sobre o cartaz cafona, sobre ver o homem que amava nos braços de outra mulher. Sua voz tremeu quando descreveu como ele a ignorou, como no dia seguinte foi até ele procurar explicações e ele a chamou de passatempo entediante,
Disse que ela não era adequada para alguém como ele. Ele me destruiu, Otávio. Lisa olhou diretamente para ele, completamente. Levei anos para me recuperar. Jurei nunca mais confiar em ninguém, nunca mais abrir meu coração. Construí muros tão altos que nem eu mesma conseguia escalá-los. E então, você apareceu. Sua voz ficou mais suave. Você, com sua gentileza, sua paciência, sua honestidade, você fez esses muros desmoronarem sem nem tentar. E quando descobri na festa que você era irmão dele, entrei em pânico. Tive medo de que, se você soubesse da minha história com Omar, me veria como aquela menina estúpida e frágil. Ou pior, acharia que eu estava com você para chegar perto dele. O silêncio que se seguiu era pesado. Otávio olhava com uma expressão que Lisa nunca tinha visto. Raiva fria, decepção profunda. Ele destruiu uma menina de 20 anos porque ela não era adequada para o precioso sobrenome Vasconcelos Pereira? E agora, 15 anos depois, está tentando destruir o que ela construiu porque seu ego ferido não aceita a rejeição? Seu irmão tem um péssimo caráter, respondeu. Lisa, meio-irmão. Otávio corrigiu, usando as próprias palavras de Omar. E sim, ele não é uma boa pessoa. O passado finalmente havia sido exposto à luz. Mas seria suficiente para curar as feridas e salvar o amor que Lisa e Otávio estavam construindo? 6 meses depois. O sol da manhã entrava pelas janelas da boutique, iluminando os vestidos novos da coleção de primavera. Lisa ajustava o último manequim quando ouviu a campainha familiar e sentiu braços fortes envolverem sua cintura por trás. Bom dia! Sussurrou Otávio contra seu pescoço, depositando um beijo suave ali. Bom dia. Lisa se virou em seus braços, sorrindo. Pensei que você tinha reunião cedo hoje. Tenho. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Mas não podia passar sem ver você primeiro. Lisa se inclinou e o beijou. Um beijo lento, cheio de promessas e certezas. 6 meses haviam se passado desde aquela noite difícil, e cada dia foi uma escolha consciente de construir algo verdadeiro sobre fundações honestas. Naquele dia, Lisa e Otávio haviam conversado por horas. Ela contou detalhes que nunca tinha dividido com ninguém, não apenas sobre Omar, mas sobre a mulher que ela havia se tornado, sobre os medos que ainda carregava, sobre as cicatrizes que nem sempre eram visíveis. Otávio ouviu tudo. E então, em vez de julgar ou se afastar, ele segurou suas mãos e disse algo que mudaria tudo. Obrigado por confiar em mim o suficiente para ser vulnerável. Isso significa mais do que você imagina. Os meses seguintes não foram perfeitos. Houve momentos em que os velhos medos de Lisa ressurgiam, momentos em que ela queria erguer os muros novamente. Mas Otávio permaneceu paciente, consistente, mostrando dia após dia que nem todo homem era como Omar. E Lisa aprendeu algo fundamental. Coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar, mesmo quando se tem medo. Pensando no quê? Otávio passou o polegar suavemente pelo rosto dela, trazendo-a de volta ao presente. Em como tudo mudou. Em como eu mudei. Para melhor? Definitivamente para melhor. Lisa descansou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante de seu coração. Você me deu algo que eu pensei ter perdido para sempre. O quê? Esperança, a possibilidade de recomeçar sem esquecer o passado, mas também sem ser prisioneira dele. Otávio a abraçou mais apertado. Você fez isso sozinha, Lisa. Eu só tive a sorte de estar aqui quando você estava pronta. A campainha tocou, novamente, e uma cliente entrou. Otávio se afastou, roubando mais um beijo rápido. Te busco às 7 para o jantar? Estarei pronta. Enquanto atendia a cliente, Lisa pensou em como a vida era curiosamente circular. 15 anos atrás, ela havia entregado seu coração a um homem que o despedaçou sem remorso. Havia passado tanto tempo construindo defesas que quase perdeu a chance de amar novamente. Mas o destino, aquele mesmo destino cruel que a havia feito conhecer Omar, também a trouxera. Otávio. E dessa vez ela estava forte o suficiente para agarrar a oportunidade com ambas as mãos. Quanto a Omar, Lisa o vira apenas uma vez depois daquela noite. Ele tentou se aproximar,
mas ela deixou claro que aquele capítulo estava definitivamente fechado. Não com raiva ou amargura, mas com a tranquilidade de quem fez as pazes com o passado. O perdão não significou esquecer ou minimizar o que ele fez, mas libertar-se do poder que aquelas memórias tinham sobre ela. À noite, no jantar, Otávio parecia nervoso. Lisa percebeu enquanto ele mexia no guardanapo, bebia água mais vezes do que o normal, verificava o relógio. "Está tudo bem?" Ela perguntou divertida. "Sim, não, talvez." Ele riu, passando a mão pelos cabelos. "Na verdade, tem algo que quero te perguntar." Lisa sentiu o coração acelerar quando ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Lisa Cardoso. Ele segurou a mão dela, os olhos cor-de-mel brilhando sob a luz das velas. "Você é a mulher mais forte que conheço. Não porque nunca foi quebrada, mas porque escolheu se reconstruir. Você me ensinou que amor verdadeiro não é apenas nos momentos fáceis, mas principalmente nos difíceis. Que confiança se constrói todos os dias, com honestidade e paciência." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, uma esmeralda cercada por pequenos diamantes. "Quero passar o resto da minha vida provando que você escolheu certo ao me deixar entrar. Quero ser o homem que você vê nos meus olhos. Quero criar novas memórias tão fortes que as antigas se tornem apenas sombras distantes." Ele respirou fundo. "Casa comigo?" As lágrimas escorreram pelo rosto de Lisa, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. "Sim." Ela mal conseguia falar através do sorriso e das lágrimas. "Sim, eu caso." Otávio colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo que foi aplaudido pelos outros clientes do restaurante. Lisa riu entre as lágrimas, segurando o rosto dele entre suas mãos. "Eu te amo", disse ela. "Te amo por me dar tempo, por ser paciente, por me mostrar que amor pode ser seguro e emocionante ao mesmo tempo. Eu te amo mais." Ele beijou sua testa, depois seus olhos, depois seus lábios novamente. "E vou passar cada dia provando isso." Naquela noite, deitada ao lado de Otávio, Lisa olhou para o anel em seu dedo e pensou na jornada que a trouxera até ali. As dores, as decepções, os anos construindo muros que quase a aprisionaram. Mas também pensou na força que encontrou dentro de si mesma, na mulher que se tornou, na capacidade de amar novamente mesmo depois de ter sido tão profundamente ferida. Suas cicatrizes não desapareceram. Provavelmente nunca desapareceriam completamente, mas não eram mais feridas abertas sangrando. Eram marcas de batalhas vencidas, lembretes de que ela havia sobrevivido e florescido. "No que está pensando?" murmurou Otávio, sonolento. Que às vezes o coração precisa se quebrar para aprender a amar da forma certa. Lisa se aconchegou mais perto dele. "E que valeu a pena esperar por você. Valeu a pena para mim também." Ele beijou o topo de sua cabeça. "Sempre valerá." Do lado de fora, a cidade dormia. Mas dentro daquele quarto, 2 corações batiam em sincronia. 2 corações que haviam encontrado um no outro não apenas amor, mas cura, esperança e a promessa de um futuro construído sobre honestidade, respeito e uma escolha diária de escolher o amor. Lisa fechou os olhos, finalmente em paz. O passado havia tentado destruí-la, mas ela se recusou a permanecer quebrada. E agora, com as mãos segurando as de Otávio, ela sabia que o melhor ainda estava por vir, porque as melhores histórias de amor não são aquelas onde nunca houve dor. São aquelas onde a dor foi transformada em sabedoria, onde as cicatrizes se tornaram asas, onde o coração aprendeu que pode se quebrar e ainda assim bater novamente, dessa vez mais forte e mais sábio do que nunca. Reflexão final. A história de Lisa nos ensina que superação não significa esquecer o que nos machucou, mas escolher não deixar que a dor defina quem somos. Cada um de nós carrega cicatrizes, algumas visíveis, outras escondidas no fundo do coração. Mas essas marcas não precisam ser prisões. Podem ser asas. O amor verdadeiro não exige perfeição. Exige coragem. Coragem para ser vulnerável mesmo quando o medo grita para você se proteger.
Coragem para confiar mesmo quando a confiança foi traída antes. Coragem para acreditar que você merece ser amado exatamente como é, com todas as suas cicatrizes e imperfeições. E você? Que cicatrizes está transformando em força? Que muros está pronto para derrubar? Que segunda chance está deixando passar por medo? Lembre-se, não é tarde demais para recomeçar. Não é tarde demais para amar. Não é tarde demais para florescer. Sua jornada de superação começa com uma escolha. Qual será a sua? Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.